Vamos lá, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui da especificação, né, do termo que nós nos referimos com a lâmpada de iluminação, onde vem esse K aqui no final, né, desses números. Então isso aqui foi criado da seguinte forma, né, isso foi criado por um físico, mais ou menos no século XIX, um físico meio maluco chamado Thomson Kelvin. Kelvin, né, um cara maluco, igual vocês assim, só que a diferença é que ele era físico, vocês são técnicos, tá? Mas maluco é a mesma coisa, é nós mesmos, né? É dos nossos, né? É dos nossos. Então o que ele fez? Ele quis criar uma escala de temperatura de cor que levasse exatamente o nome dele, né? Modesto ele, né? A escala vai se chamar escala Kelvin, vai ser meu nome. E para isso, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de ferro frio, onde começaria a fazer o aquecimento do ferro e ia fazer marcações conforme o ferro alterasse a cor. Então quando o ferro estava frio, ele marcou como 0 graus. Né? E esse 0 graus, né, seria 0 graus Kelvin, por isso que tem o K. Conforme o ferro foi aquecendo, ele ficou avermelhado. Quando ele começou a ficar avermelhado, ele marcou 1000 a 2000 K. Tá? A temperatura foi aumentando, né? O vermelho foi amarelando, passou por uma cor meio esbranquiçada, né? Onde ele marcou 5000 a 6000 K. Foi ficando azulado, ele foi aumentando a temperatura até que chegou aproximadamente 7000 a 10.000 K. Deu até um número um pouquinho maior que isso, que é apenas uma representação simbólica, tá? Apenas para a gente ter uma noção. Ok, então aí ele criou a escala de temperatura de cor, tá? Começando do vermelho, passando pelo branco, chegando até o azul. Mais para frente, alguns anos depois, mais ou menos no meio do século XX, descobriram, né, os pesquisadores descobriram que essa escala que ele criou, essa marcação estava precisa, né, estava perfeita, era exatamente essa temperatura de cor. E adotaram essa escala, ou adotaram esse termo, para referência de iluminação de cinema e fotografia. Tá? E hoje é usado também como referência de iluminação residencial e nas lâmpadas, né, ou também nos LEDs utilizados nas TVs, nos backlights. Tá? Então hoje nós temos esse termo aqui. Então o que quer dizer agora esse termo que nós já podemos entender? Está relacionado com a característica de luz que nós já conhecemos de lâmpada fria e lâmpada quente. Lembra que nós vimos muito isso lá na escola, que você fala, o que é uma lâmpada com... Não simplesmente a lâmpada, o que é uma cor fria e uma cor quente? Qual que é a diferença das duas, né? Quando você tem uma cor fria e uma cor quente, é porque você está fazendo referência com a cor do fogo. Por isso que criou esse termo. As cores que têm a tonalidade do fogo são chamadas de cores quentes. Né? E as outras cores, que é o oposto, que seriam os azulados, seriam chamados de cor fria. Então, se a gente olhar aqui na tabela, o termo de característica de cor quente e fria, ela é o oposto da temperatura de cor. Enquanto a temperatura de cor mais baixa na escala Kelvin é avermelhada, no termo cor quente e fria, o quente, né, que seria o avermelhado. Né? Então, se a gente observar a escala, as menores temperaturas são as cores quentes, maiores temperaturas são as cores frias. Maravilha, né, pessoal? Então, um termo novo, né, que a gente estou mostrando recentemente, antigamente, nas aulas anteriores, eu não tinha por que mencionar esses termos, mas agora ficou evidente. Então, quando eu falar em termos de temperatura de cor, vocês vão estar sabendo que eu estou relacionando exatamente a tonalidade da luz branca, que ela pode se tornar azul ou vermelha, tá? E o backlight, ele tem esse problema, ele tem uma relação direta com a temperatura de cor. Tá? Porque a corrente dos LEDs brancos ela é ajustada e controlada de modo que o backlight ele tem que manter uma luz branca dentro dessa região. Em geral, o branco ideal é em torno de 5.200, 5.400. Tá? Em cinema, quando o pessoal vai fazer ajuste de iluminação, quando a iluminação não pode interferir, não pode mudar a cor dos objetos em volta do que vai ser filmado ou fotografado, eles têm que ajustar perfeitamente a temperatura dentro dessa região aqui. 5.400, perfeito. Aí é uma luz branca pura. Né? Aí as cores que estão em volta ficam original. Quando eles querem mudar a tonalidade dessas cores, aí eles podem mudar para vermelho ou para azul. Mas o branco ideal é dentro dessa faixa. Então quando você for comprar uma lâmpada que tem que ser branca, eu quero fazer desenho, né? Você vai pintar e a iluminação não pode interferir, a lâmpada ela tem que estar exatamente nessa região aqui. Ó, tá? É um branco que não vai interferir na luz do ambiente. Quando você quer comprar uma lâmpada com uma coloração para um ambiente de descanso, né? Aqui eu quero relaxar, eu quero descansar, você tem que comprar uma lâmpada fria. Tá? Na verdade, com temperatura baixa, a lâmpada quente. Né? Uma lâmpada com baixa temperatura, uma lâmpada quente, avermelhada. Então essa aqui é a lâmpada nos ambientes de relaxamento. Né? Por exemplo, aqui na sala de aula, né? Se eu colocar uma lâmpada quente aqui, o pessoal, será que fica acordado ou não? Como é que está a lâmpada, Marcelo? Como é que está a luz? Está quente ou fria? O Marcelo está quente, ó. Tá aqui. A do Marcelo está aqui, ó.
O Marcelo nem precisa. Roxo. O Marcelo não se influencia por essas coisas. Ele dorme de qualquer jeito. Pode colocar qualquer lâmpada que ele... Vai no azul, vai no vermelho. Vai azul, vermelho. Não, com o Marcelo não funciona, não. Essa aí o Kelvin? Kelvin, né? Ele falhou. Para trabalho, nós devemos escolher a lâmpada branca, de preferência essa, né? Pode tender levemente para o azul. Essa iluminação é indicada, segundo pesquisa, não sei se funciona ou não, com o Marcelo não funciona de jeito nenhum. Isso aqui é para o cara ficar esperto, entendeu? Essas lâmpadas temperatura, né, nessa região, o azulado, é ambientes de trabalho, onde a pessoa tem que estar ativa, né? Sem relaxar, a pessoa tem que estar ali, né? Vai mudar a sua? Mudar amanhã, para vermelha. Para vermelha. Aí se colocar para vermelha. A sua também. Mas você tem esse efeito também, não? Você sofre influência das cores da lâmpada, não, né? A minha influência é aqui. Estômago. Vermelho. Então tem que criar uma escala para você de... Não, a escala aqui é aqui. Eu penso bem, penso mal. Eu dá comida com o estômago. Conforme está o estômago, né? Tá certo. Bom, vamos ver então aqui um exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? De uma figura também, vocês têm na apostila aqui. Deixa eu mudar aqui, cadê? Tá no outro lado aqui. Puxar aqui um pouquinho para cima. Então aqui dois exemplos básicos, né? De duas lâmpadas, né? Que você adquire em qualquer comércio comum. Duas lâmpadas LEDs, brancas, só que indicando temperaturas diferentes, né? Nós temos então aqui, à esquerda, uma lâmpada LED indicando uma temperatura de 3000 K, né? E à direita indicando uma temperatura de 6500 K. Repare que a potência está indicada aqui, ó. Essa é a potência que a lâmpada vai gerar, né, em termos de dissipação de calor, e não em termos de brilho. Né? Mas quando você compara uma potência e compara uma potência mais alta ou menor, você sabe que a que tem a potência maior vai gerar mais brilho. Se gera mais calor é porque tem quantidade maior de LEDs. Então, consequentemente, gera mais brilho. Tá? Então, o termo aqui de 6.500, na realidade, se refere à temperatura, à tonalidade do branco. Como aqui, os 3.000 K. Tá? Aqui está explicando que essa lâmpada, 30 anos, né? 30 anos essa lâmpada dura. Compra uma para testar, Luiz? Para ver se dura 30 anos? Não dura não. Não? Compra, Jair, uma? Não? Compra para ter certeza, pô. Eu vou comparar, eu vou comprovar. Compra para ter certeza. Se durar 30 anos, aí... Aí que é boa, tá? Não precisa vir, não. Não precisa vir, não, porque sei lá de onde ele vem. Sei lá de onde ele vem. Vai que vem de baixo. Vem daquela parte vermelha. Né? Temperatura lá baixa, né? Vem lá onde está. Pessoa, não quero não. Vamos falar um pouquinho da teoria do LED, pessoal. Aqui nós temos então os LEDs convencionais, só para a gente relembrar como funciona, e já a gente parte para o LED de alto brilho, né? Que é o componente do nosso interesse, né? Que é a base do backlight com LEDs. Então nós sabemos que todo LED, na realidade, ele é um semicondutor, né? Até a sigla do LED, né? O que significa LED? LED. Na realidade é uma sigla, né? Light, em inglês é exatamente isso, né? Light, emissor, diode, tem que falar diode. Não, tem que falar igual ele falou, senão não. Tá? Diodo emissor de luz, né? Abrasileirando isso aí, né? Então, diodo emissor de luz. Então nós temos todo diodinho que nós já conhecemos, diodo convencional, qualquer tipo de diodo, Zener, diodo varicap utilizado em sintonizadores, todo diodo, né, ele tem a seguinte composição, são dois cristais P e N, né, colocados juntos, né, o cristal P tem um terminal chamado de anodo, o cristal N tem um terminal chamado de catodo. Na junção deles cria-se uma barreira. O cristal P tem pouquíssimos elétrons, né? Tem carência de elétrons, precisa receber elétrons, e o cristal N é o contrário, tem excesso de elétrons, né? Entretanto, na junção dessa barreira na junção desses dois cristais cria-se uma barreira, impedindo a passagem dos elétrons de um lado para o outro. Então aí o componente está em repouso. Quando colocamos uma tensão reversa, a tensão reversa é quando o catodo é positivo, o anodo é negativo.
Tá? Quando criamos uma tensão reversa, nós aumentamos, tá, a distância da barreira, impedindo ainda mais o fluxo de elétrons. Se já não passava, passa menos ainda. Tá? Repare que o positivo no catodo, quando você aumenta o catodo, esse positivo vai atrair os elétrons daqui. Então isso aqui vai fazer isso, vai afastar ainda mais. Tá? Então não tem como os elétrons virem para cá. Né? Além dele estar sendo repelido pelo negativo que está aqui, ele está sendo atraído pelo positivo daqui. Ó. Então essa barreira ela tende a se afastar mais. Então, você já não passava corrente, passa menos ainda. Então nessa situação o componente está cortado, não há fluxo de corrente. Quando invertemos essa polaridade, colocamos agora a polarização correta, chamada polarização direta, o anodo positivo e catodo negativo, agora sim, né? Nós temos um fluxo de elétrons, né? Positivo, negativo. Na realidade, os elétrons, na real, né? A gente fala que o convencional vai ser do positivo, né? Corrente do positivo para o negativo. Na realidade, quando colocamos negativo aqui, essa tensão negativa ela empurra os elétrons, né? Ela expulsa os elétrons aqui, repele os elétrons. Então, a corrente, na realidade, o deslocamento de elétrons é feito daqui para cá. Né? E aí vai passar pelo circuito, volta, passa pelos, criando uma corrente elétrica aqui no diodo. Toda corrente que passa pelo semicondutor, por esse cristal, e isso não importa o diodo, gera radiação eletromagnética, tudo. Fluiu corrente, gera radiação. Tá? Só que essa radiação eletromagnética no diodo convencional, ela não é aproveitada para nada. Né? Não tem, porque ali a intenção do diodo é ser uma chave, a função dele é essa. Né? Ou está conduzindo na polarização direta ou está cortado na polarização reversa. Tá? Modificação nesses dois cristais feitas em laboratório fez com que a radiação eletromagnética gerada nessa corrente atingisse o espectro visível. Tá? E aí criou-se então o diodo. Tá? Isso foi até de forma acidental. Diodo, né? Não, LED, né? Diodo, só que diodo é emissor de luz. Eu esqueci de falar o resto. Você não deu tempo a gente terminar de falar o resto? Criou-se o DEL. É cara enjoado, né? Só porque o cara foi lá para Cancún. A Dilson, como é que é o nome da Dilson? Ei, Dilson. Ei, Dilson, é isso ou não? Vamos falar Dilson? Inventou o Dilson. Deixa a Dilson. Pegar esses americanos na sala é complicado, viu? Caramba. Esses ingleses. Tá, então nós temos aqui o LED. Então essa modificação desses cristais possibilitou a criação do LED. Na realidade, né, eu fui pesquisar, né, até por curiosidade, a criação do LED foi acidental. A pessoa estava tentando melhorar a característica do diodo e de repente ele polarizou e o diodo brilhou, o diodo acendeu. Ué, como é que o diodo acende, né? Aí acidentalmente ele descobriu o LED, o cara que descobriu, né, e depois criou o LED vermelho, né? E aí, trabalho em laboratório determinou então o chipzinho, né? O diodinho é só esse aqui, ó, que ele é preso até no catodo. O catodo, em cima do catodo tem uma pastilhazinha, um chipzinho. Ali está o diodo emissor de luz. Tá? Então, fluiu corrente na polarização direta, ele gera irradiação eletromagnética na cor do espectro visível, dentro da faixa do espectro visível. Tá? Então, eles conseguiram modificar esse cristal para gerar luz vermelha, verde, amarelo, tá? E até mesmo azul. Tá? Conforme o tipo do cristal, conforme a modificação feita nos dois cristais. Esse LED, pessoal, é chamado LED de baixo brilho. Apesar de não ser especificado, como foi o primeiro LED a ser criado, tinha apenas o nome de LED. Então não precisa falar que ele era de alto brilho ou de baixo brilho. Só existia esse tipo de LED. Então como ele era de baixo brilho, ele era polarizado com tensão de 1,5 volts, uma corrente muito baixa, inferior a 10 miliamperes. Tá? Mas ele teve o seu uso, né, muito difundido, porque ele era ideal para indicações luminosas. Né? Então tudo que fosse indicar ligado, desligado, né, nós temos hoje vários tipos de LEDzinhos indicando isso. Então só para indicação de alguma função. Só que para iluminação esses LEDs não serviam, então eles criaram o LED de alto brilho. Então, eles foram melhorando a característica do componente até chegar no LED de alto brilho, que continuava tendo a mesma característica do diodo. Mas agora com uma corrente muito mais alta, né, 10 vezes mais alta que o LED de baixo brilho, conseguiu-se aumentar muito o brilho desse componente. Aí criou-se então um LED chamado de H. Esse sim trouxe o nome do LED. Ó. E aí, Adilson? O que é o HB LED? HB é High Bright LED. Exatamente, o High Bright LED, ou LED de alto brilho. Repare que o LED de baixo brilho não estava especificado como LED de baixo brilho, né? Porque aí seria Low Bright LED, não é isso? Tá certo? Ah, acertei pelo menos uma. Né? Low Bright LED. Você acertou LED, né?
Você tem, é o LED. O LED eu errei, esqueci de falar o nome dele em inglês. Então, quando se criou o LED de alto brilho, que na realidade era um LED que tinha as mesmas características, né? Mesmas características, né? Tinha o mesmo princípio de funcionamento do LED de baixo brilho, só que trabalhado de forma que suportaria uma corrente muito mais alta e, consequentemente, geraria um brilho muito mais alto. E para gerar essa corrente mais alta, é lógico, a corrente ela é determinada na polarização do LED em termos da tensão. Para gerar uma corrente mais alta, tinha uma tensão de polarização também mais alta. Então a polarização direta do LED, ela começa a partir de 2,5 volts, tá? LEDs de alto brilho são polarizados a partir de 2,5 volts. Abaixo disso, dificilmente há fluxo de corrente pelo LED, tá? Então, a partir de 2,5 volts, flui corrente pelo LED de alto brilho, ele começa a acender, só que a corrente é muito baixinha, então o brilho é muito baixo. À medida que a tensão vai aumentando, então um pouquinho que vai aumentando acima de 2,5, a corrente vai aumentando drasticamente. Quando chega a 3 volts, 3,1 ou 3,2, já tem uma corrente de 100 mA praticamente e o brilho dele já está no ideal. Tá? Então, em geral, ele suporta, vamos lá, uma tensão em torno de 2,5 até aproximadamente 3,5 volts. A tensão está dentro dessa faixa. Como ficou muito popular esse LED, muito mais popular do que esse, então o termo HB LED, o termo HB, né, esse prefixo aqui, ele não é utilizado. Ele ficou popularizado apenas como LED. Ok, pessoal? Então, no nosso estudo, na sequência de estudo, quando nós tratarmos dos LEDs, da iluminação backlight, nós também estaremos nos referindo com HB LED apenas como LED. Então, eu não vou ficar falando HB LED, mas quando eu tratar de LED, vocês vão saber que eu estou falando LED de alto brilho. Né? A gente não vai mencionar o LED de baixo brilho para backlight, né? Porque não é utilizado. Maravilha, pessoal? Entendido, então, aí as características, né, do LED de baixo brilho, LED de alto brilho. Quando criaram o LED de alto brilho, inicialmente, eles conseguiram criar apenas o LED verde e vermelho. Aí precisava criar o LED branco. Olha só, não existe LED que gere luz branca. Não existe, tá? O branco é a composição de todas as cores. Quando eles criaram, então, o LED de alto brilho, vermelho e verde, qual LED estava faltando? Azul. Faltando o azul. Se bem que hoje é feito a luz branca nos LEDs que nós conhecemos hoje de backlights, né? Não se utiliza 3 cores, usa só um LED para fazer isso. Né? Eles conseguiram criar uma forma de gerar luz branca bastante interessante. Vocês vão conhecer já já. Vamos ver então o LED RGB. Não é os 3 num só então? Não. É um LED enganoso. Tá? Você é enganado pelo LED. Se quiserem fazer protesto, fique à vontade, tá? Depois da aula. Nós somos drasticamente enganados pelos LEDs. Eu sou um otário, então. Nós somos sempre enganados, sempre. Caramba, Márcio, somos enganados todo o tempo. Né? Vamos ver aqui um detalhezinho. Isso aqui você também tem na apostila, né? A apostila de vocês não está com as cores e nem com a definição que eu tenho aqui na lousa. Já pensou, cara? Complicado, né? Que situação que nós nos encontramos. LED RGB. O LED RGB, na realidade, que foram os primeiros LEDs utilizados em backlight, tá? Os primeiros backlights usavam LED RGB. E algumas iluminação também bastante interessante, principalmente de painéis, né, de anúncios, né, até mesmo para algum tipo de iluminação residencial, pode-se utilizar o LED RGB. Ele tem uma característica bastante interessante. Dentro do mesmo invólucro, não do mesmo chip, do mesmo invólucro, tem 3 chips que emitem luz vermelha, verde e azul. E 3 terminais que podem ser alimentados juntos ou separados. Então ele dá um efeito bastante interessante. Então a régua que tem esse LED, nós podemos optar em alimentar os 3 de uma vez. Qual é a cor? Branco. Temos uma luz branca, que é a composição das 3 cores. Como nós podemos alimentar só um? Só o vermelho, luz vermelha, só o azul ou só o verde. Ou podemos também combinar 2. Por exemplo, podemos alimentar um vermelho e um verde. Qual a cor da luz? Vermelho e verde. Vermelho e verde. Lembra da combinação? Primária e secundária. Vermelho e verde. Olha, eu tô testando para chegar no LED branco, hein? Vermelho e verde, amarelo. Vermelho e verde, amarelo. Vermelho e azul. Púrpura, tá bom. Púrpura. Vermelho e azul.
Cian. Vermelho e azul. Vermelho e azul. Atenção para a combinação das cores, para a criação do LED branco. Tá. Vamos recordar a combinação de cores para criar o LED branco. Magenta, vermelho e azul, magenta. E, finalmente, azul e verde. Certo? Vamos lá, vamos falar então agora do LED branco. O único LED que gera luz branca. Bom, então vou fazer uma pergunta para vocês, já que vocês entenderam bem de combinação de cor. Vamos lá, uma pergunta então. Eu falei para vocês que vocês são enganados pelos LEDs, pelo backlight, não falei? Então vocês sabiam que o LED branco, né, se utilizado em backlight, tá? O LED branco parece amarelo, mas é azul? O que significa isso? Amarelo, Mas é azul. Você diz o amarelo por causa olhando ele desligado? Ele... Não. O LED branco parece amarelo, mas é azul. É. E aí? Porque só tem verde. Na verdade é um único LED. Deixaram de utilizar os 3 LEDs porque era muito complexo o sistema de alimentação. E criaram um único LED para ter o mesmo efeito que o LED, gerar pelo menos a mesma luz branca, né, que gerava os 3 LEDs, mas com um único O LED. amarelo é o vermelho e... Vermelho e... Verde. Vermelho e Vermelho preto. e preto? Lá piquei errar, vai na chave. Então vamos colocar quieto. Aqui está, pessoal. Vamos lá, então. Vamos elucidar aí a dúvida, né? Vamos esclarecer a dúvida para vocês. Tá, e a resposta. Por que o LED branco parece amarelo, mas na realidade é azul? Porque eles criaram uma composição de alguns elementos para formar a luz branca, utilizando um único chip emissor de luz azul, né? Para evitar o uso de 3 LEDs RGB, criaram um único LED. Então, dentro do mesmo invólucro, né? Dentro de um invólucro é colocado um chipzinho, aqui o diodinho, ó, dentro do invólucro, um diodo emissor de luz azul. Só que sobre esse diodo, em cima dele, foi colocada uma capinha de silicone revestida internamente com fósforo amarelo. Por isso que o LED é amarelo. Olhando ele desligado, ele é amarelo, né? Se você tirar isso aqui, na realidade, ele gera luz azul. Mas o que acontece? A luz emitida pelo LED azul, a luz azul emitida pelo LED, tá? Parte dela reflete, bate no fósforo e parte passa direto. Então, o que você enxerga na frente do LED é a mistura da luz do fósforo, gerada pelo fósforo, e da luz gerada pelo LED. A composição de azul com amarelo resulta em... Certeza? Branco não tem que ser vermelho, verde e azul? O azul já está lá, o coisa está lá, tem as 3 cores. Né? Já tem as 3? O vermelho e verde. O que é formado o amarelo? Vermelho e verde. Já que o amarelo é formado pelo, né, já pela mistura de vermelho, já tem a composição de vermelho e verde, na verdade está faltando só o azul. Quem gera o azul é o LED. Então o LED gera luz azul, bate no fósforo, gera luz amarela. Parte da luz azul passa pelo fósforo, mistura as duas, gera luz branca. Essa barra de LED aqui é usada numa iluminação de borda só para fazer o teste. Então eu peguei para fazer o teste esse LEDzinho aqui. Vocês estão vendo ele aqui amarelo, não é isso? Tá ali o LEDzinho amarelo, também ampliado na televisão, né? Você vê que esses ruidinhos aqui, ó, é o batimento de frequência da câmera da tela da TV. Eu ampliei com o microscópio e tirei a foto da tela. Porque com a câmera eu não consegui esse tamanho aqui com a câmera, tá? Só com o microscópio. Então eu tirei a foto, então tá aqui o LEDzinho mostrando, né? Que é anodo. Aliás, aqui é anodo, aqui catodo. Não, o anodo é o lado do que tá um chanfrozinho ali. Pode ser? Não, do lado lá em cima. Tem um chanfro ali. Aqui? É. Por quê? Em geral é catodo, né? Em geral onde tem um chanfro, aquele cortinho no terminal, é catodo. Você está vendo Não que tem você põe na sobrancelha. apostila. Tá vendo que você põe na apostila aqui, ó. Eu coloquei no de catodo? Eu coloquei na foto também, né? É. Isso, não, tudo bem, então eu posso estar errado ou não. É que eu coloquei, eu fiz o desenho em cima, o que eu fiz? O desenho em cima, fiz? Sei. Eu simplesmente coloquei a mesma sequência, só isso, tá? Mas pessoal, não sei se isso aí é verdadeiro ou não, tá? Vocês podem ser enganados de novo. Por mim Por você, pelo amor de Deus. Não começou não, aí eu fico pequeno não, pelo amor de Deus. Aí eu vou pra roça. Eu confirmo depois, pelo menos eu posso me
retratável. Confirmo depois e faço a correção. Já é o LED, já é o governo. Então o que eu fiz? Olha só na próxima foto o que vai acontecer. Eu vou tirar a capinha de silicone. Certo. O que vai aparecer aí? Ficou amarelinho. Vai ficar azul. Ficou amarelinho, assim. Vai ficar azul. Não, antes, né? Primeiro acendi, né? Opa. Ó, tô usando o níquel aqui, ó, tô acendendo ele. Ele era amarelo, na região aqui central ficou branco, né? É. Ficou branco. Mesmo que eu não tô colocando a corrente legal, mas vê que eu já consegui um branco ali. Sim. Né? Uma temperatura um pouquinho baixa, mas consegui um branco. Então agora eu vou tirar a capinha amarela. Tá aqui, ó. Tirei a capinha amarela, quase que eu estraguei todo, né? O LED, porque é difícil arrancar aquele silicone daqui. Tirei os terminalzinhos de ligação, não tem mais terminal ligado aqui, ó. Agora eu não consigo testar mais ele aqui. Mas eu consigo testar só o chipzinho aqui dentro. Certo. Então agora com o multímetro vamos testar o chipzinho. Diretamente dentro do LED. Tá vendo? Ele realmente gera luz azul. Estou colocando agora a polarização direta no chip emissor de luz, diretamente no LEDzinho. Ele gera luz azul. Entenderam, pessoal? Entendeu, Marcelo? Como é que gera então luz branca? Né? Ele bate nesse negócio que você raspou, né? É, exatamente. Ó. Então, na realidade, na verdade, o LED é azul. O LED é azul. Tá? Lá, o LEDzinho lá dentro, o chipzinho emite luz azul. Tá? Ele gera luz branca por quê? Você tem um silicone coberto internamente com fósforo amarelo, mas ele é semi-transparente. O que vai gerar o amarelo? O amarelo que você vai estar vendo não é esse amarelo aqui da cor, tá vendo? É a luz que ele vai gerar. Na hora que a luz bater, na hora que a luz do LED bate nesse fósforo, o fósforo excitado gera luz. O próprio fósforo gera luz. Ele vai gerar luz amarela. Só que como parte da luz azul está passando pelo fósforo, então vai ter a soma dos dois. Soma o amarelo com o azul, né, gera branco. Se essa soma for, né, dentro aí dos valores corretos, né, então vai gerar uma luz realmente branca, né, o que nós vimos aqui. Amarelo polarizado gera luz branca, retiramos o amarelo, ficou só o chip e gera luz azul. Tá? Então ficou provado, né, isso aqui eu provei na prática mesmo que tá certo, né, realmente é isso. O LED na realidade então ele é azul com fósforo amarelo.